Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de informação, conhecimento e entendimento a respeito de odontologia da nova era, né? Esta odontologia da nova era tem como intenção trazer para vocês o que tem de melhor, de mais recente, de mais profundo que relaciona a odontologia com a medicina, integra a medicina com a odontologia de uma forma muito ampla, né? Porque nós que trabalhamos com uma tecnologia chamada de biorreprogramação bucal, nós já surgimos biológicos, né? Sempre trabalhamos na questão respiratória, sempre trabalhamos na questão bioquímica digestiva, sempre trabalhamos na busca do entendimento de como a boca interfere na saúde do corpo como um todo. E é por isso que eu me vejo aqui na obrigação, né, de vir para os microfones da Rádio Vibe Mundial, trazer essa informação, entrar simultaneamente no Instagram sempre que a gente está disponível, pegar esses vídeos, levar para o YouTube, fazer com que a gente tenha uma situação onde as pessoas possam se beneficiar com o conteúdo que nós produzimos e principalmente com as nossas criações, né? Para você entender melhor, ao longo desses anos que a gente trabalha, são mais de 30, nós fomos desenvolvendo sistemas de aparelhos criados e direcionados para fazer com que você melhore sua vida. Te interessa? Te interessa respirar melhor? Te interessa ter uma coluna mais equilibrada? Te interessa ter uma postura esquelética mais equilibrada e trazer desta forma melhorias para o seu joelho, tornozelo, para a sua articulação da boca, que é o tema do programa de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre articulação da boca. Te interessa ter uma condição digestiva mais equilibrada? E vou fazer mais uma pergunta. Te interessa melhorar dessas questões todas de uma forma natural e saudável? Então, eu acho que mais importante do que isso tudo, né? Porque nós viemos num processo de entendimento da saúde, daquela coisa do né? Antibiótico, anti-inflamatório, antidor, que é o analgésico, vacina, toda uma coisa do anti. Mas eu sou partidário de que a gente deva trabalhar e fortalecer o corpo, né? Antes mesmo de surgir as primeiras vacinas para gripe, nós já atuávamos no tratamento dos pacientes para fortalecer a imunidade deles, né? Para fazer com que, ao respirar melhor, eles tivessem menor incidência de gripes e resfriados. Então, é neste caminho que eu gosto de buscar, né? É claro que você pode ver vários outros pontos, como a nutrição, o trabalho mental, fantástico, ainda falta gente para isso, falta gente para que a gente possa trabalhar essa base emocional, porque quando o nosso emocional estiver equilibrado, muitos dos problemas vão ser resolvidos, né? Por exemplo, a boca, ela é o resultado do seu emocional, da maneira que você olha para o mundo. Sua boca é isso, né? Como ela cresceu, como o dente está posicionado, se você teve problema gengival ou não, retração, perdeu dentes. O que perdeu o dente? Perdeu por quê? Tem que saber. Teve cárie. Mas por que teve cárie? Teve cárie porque eu não escovei o dente. Por que você não escovou daquele dente e escovou dos outros? Aí você fala, peraí, não tinha pensado nisso, né? Mas, como eu sou dentista de formação, eu tenho obrigação de olhar para essa questão, de ver e estudar mais profundamente. Bom, agradecendo aqui o pessoal que já entrando pelo Instagram, obrigado turma, obrigado por estar participando aí, obrigado pro o pessoal da Rádio Vibe Mundial que está nos ouvindo e também acompanhando pelo YouTube da Rádio Mundial, né, o site da Rádio Mundial. Muito legal, Rádio Vibe Mundial. É que a gente é antigo, gente, a gente tá aqui nesse microfone, ó, desde 1994, então é um bocadinho, né? E seguindo nessa missão de trazer conteúdos. Hoje o tema vai ser falar sobre os distúrbios ou os problemas da articulação temporomandibular. Para esclarecer um pouquinho, né? Articulação da boca. Eu quando falo para vocês, se você está nos acompanhando por algum dos sistemas de vídeo,
a minha boca mexe, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, né? E a articulação da boca é o sistema de articulação mais complexo do nosso organismo. Primeiro, porque é um osso, que é a mandíbula, que encaixa na base do nosso crânio. Então, um osso aqui encaixa em 2 ossos na parte de cima, né? Então, são 2 articulações para um único osso. Mas não é isso que faz a articulação temporomandibular ser mais complicada. O fato é que ainda essa articulação depende do encaixe dentário. E deveriam ser pelo menos 32 dentes. Vamos dizer que a pessoa perdeu alguns, tem 30, tem 28. Ainda assim, essa pessoa tem 28 dentes para encaixar. E o encaixe de cada dente é mais complexo, porque às vezes um dente encaixa com 2. Imagina só o quanto complexo é esse sistema, né? Então não é só a articulação da boca que está aqui. Mas nós vamos falar um pouco direcionado à articulação da boca, porque ela sofre quando os dentes não estão encaixados da forma correta. E aí gera um problema chamado de DTM, ou disfunção temporomandibular. Ao longo dos anos, eu recebi muitos pacientes que falavam assim: doutor, me indicaram para fazer cirurgia da ATM. Ou, doutor, eu já fiz 3 cirurgias de ATM. E o interessante é que aquele paciente que chegava com indicação da cirurgia tinha o mesmo sintoma daquele paciente que já tinha feito 3 cirurgias. Aí você fala assim: ué, como é que isso é possível? Não estou entendendo, né? Por que o paciente operou 3 vezes e continua com o mesmo sintoma daquele que nunca operou? É simples. Porque não foi tratado a causa. Eu não estava falando do medicamento agora para vocês? Se você tem, por exemplo, dor na articulação da boca, tomou anti-inflamatório, tomou analgésico, passa dor? Passa. Mas resolveu a causa? Não. E o que nós temos que fazer? Buscar, tratar e cuidar das causas, né? E é nesta direção que eu vou sempre. Buscar e tratar causas. Se eu percebo que ainda não estou na causa, eu vou cavar um pouquinho mais fundo. Que é o meu papel, é o meu dever para com vocês, né? É buscar entender as causas, porque desta forma eu vou entregar o melhor sistema de tratamento possível para a saúde de vocês. Esse é meu papel aqui, tá? Então tá, muito bem. Mas doutor, volta naquela história lá, por que então aquele que operou não teve resultado? Porque assim, se você examina a articulação de alguém que está com estalido, está fazendo barulho, está tendo dores articulares, a articulação vai ter problemas. E você pode ir lá fazer uma cirurgia, operar aquela articulação e você deixa ela bonitinha. Mas a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: o que foi que estragou aquela articulação? Da onde veio aquele desequilíbrio, né? E aí você vai chegar na seguinte conclusão: o problema veio do encaixe dentário. O problema surge do encaixe dentário. E por quê? Bom, porque o encaixe dentário pode não estar na posição certa e tem mais um fator. Porque você pode ter uma coisa chamada de torção craniana ou síndrome da bola de boliche. Já ouviu falar? Nunca ouviu falar? A única coisa que você que conhece do boliche é aquela bola que você joga e derruba um monte de pino? Então tá bom. Então saiba que tem um processo que se chama síndrome da bola de boliche, que é uma torção craniana que faz com que um olho seu fique mais alto, outro mais baixo, um mais para frente, outro mais para trás. Se você olhar o lado da face, um é mais estreito, outro é mais largo. Aí o que acontece? A boca também sai do prumo. Ela se desloca para o lado. E quando a boca sai do prumo, força o sistema articular. Atenção, dentistas, tá? Dentistas, colegas, prestem atenção nesse tema, porque nós não aprendemos isso na universidade. Nós não aprendemos que a boca ela pode estar deslocada, porque o esfenoide, que é a base do nosso crânio, está deslocado também. Então, o que eu vejo? Eu recebo pacientes do Brasil todo buscando tratamento para síndrome da bola de boliche. E eu vejo que, na maioria dos casos, nós temos as duas coisas acontecendo. Ou seja, a torção craniana, que é o estudo que eu descrevi agora, mais
a alteração no encaixe dentário. Um dos principais problemas geradores do bruxismo, briquismo, apertamento, distúrbios articulares, é o fato de que os dentes estão fora do prumo. A arcada era para estar planazinha, não, tá? Ela tem uma curvinha bonitinha que ela deve funcionar, mas ela deveria ter um prumo. Um lado deveria estar na mesma altura do que do outro. Pela síndrome da bola de boliche, ou por alterações no encaixe dentário, ela roda, né? Às vezes você tem um lado da arcada mais fechado, outro mais aberto. E essa situação desequilibra o funcionamento da articulação. E é por esta razão que o paciente opera, às vezes 2, 3 vezes, talvez mais vezes, né? E ele continua com problema, porque ele tratou do sintoma, não tratou da causa. Na maioria das vezes, quando a gente pega e trata a causa, não precisa mais da operação, não precisa mais da cirurgia. Na maioria das vezes, não precisa. Tem casos que pode precisar? Tem, claro. Por quê? Se desenvolveu muito em técnicas cirúrgicas para fazer uma limpeza, uma organização no sistema articular. Mas na maioria das vezes, você consegue evitar uma cirurgia, né? Usando os métodos mais tradicionais. Como é que a gente faz? Nós, lá no Odonto Balance, deixa eu passar aqui os telefones para você, porque a essa altura você está cheio de curiosidade, né? Está querendo saber mais sobre essa questão e pode querer perguntar, e mais do que isso, agendar sua consulta de diagnóstico, que pode ser presencial ou online. Hoje tem essa característica, né? A gente pode fazer das duas formas. Então aí vai lá. O WhatsApp da Odonto Balance é o caminho mais fácil para você falar conosco. É o 94774 4220. Mais uma vez, 94774 4220, tá? E também o telefone fixo, que é o 3287 0433. Repetindo, 3287 0433. Bom, aí você entra em contato, faça suas perguntas e você vai ter. Aliás, deixa eu corrigir aqui, gente, ó. Eu me confundo com frequência, porque você sabe como é que é. O telefone fixo tá indo embora. Daqui a pouco a gente nem vai ter mais. Mas a gente ainda mantém um. Só que eu passei o número errado para vocês. Apaguem, ó. É o 3287-7010, tá? Repetindo. 3287-7010. Que ainda fica na memória aqui. Você tem ideia quantas vezes eu já passei esse número aqui nos microfones da rádio? Então, é uma coisa louca. Vira e mexe eu cometo esse erro, mas vocês me desculpem, tá? Bom, então, você entra em contato conosco, vai obter informações e aproveite. Agende sua consulta de diagnóstico, porque nós temos possibilidade de resolver problemas da sua vida que você nem é capaz de imaginar. E o melhor de tudo, de forma simples, descomplicada. Nós desenvolvemos sistemas e aparelhos que servem para compensar, suplementar, e eles podem corrigir os problemas da sua arcada também. Então, nós temos que saber. Olha, às vezes, numa análise, seja presencial ou online, nós vamos saber, olha, você tem desvios, você tem alterações na arcada. O ideal para você é fazer uma compensação e suplementação através de um pólis. Pólis são aparelhos que substituem as antigas placas de bruxismo, né? As placas miorrelaxantes. É um aparelho que vai na parte de baixo, outro na parte de cima, mas essa não é a principal característica dele. Ele tem um desenho que é feito para ampliar sua capacidade respiratória, para trazer um melhor estímulo para a sua digestão, né? Para equilibrar a digestão. E é feito para trazer equilíbrio para o posicionamento da mandíbula, não só em relação à parte de cima da sua boca, mas principalmente em relação ao seu esqueleto como um todo. Por exemplo, hoje nós sabemos como ajustar um pólis para tirar o peso do joelho esquerdo e passar para o joelho direito. Na verdade, não é nossa intenção tirar o peso de um joelho e passar para o outro. Mas se nós descobrimos que o paciente está com mais peso de um lado do que do outro da perna, aí o joelho dói, o pé dói. E aí quando você distribui, você equilibra e para a dor. Porque o corpo manifesta dor quando ele está pedindo ajuda.
né? Quando ele está precisando que alguém cuide dele e ele não está dando conta. É assim que o nosso corpo trabalha, manifestando sinais e sintomas, pedidos de ajuda, tá? Então tá. Então, diante dessa situação, nós fomos trabalhando e desenvolvendo. E o Polis é a ferramenta principal para tratar de problemas que estão ligados à articulação da boca, as chamadas DTM, ou disfunções temporomandibulares. Então, na minha opinião, pode sim ter situações onde o paciente vai precisar de um complemento cirúrgico. No entanto, não resolve, na minha opinião, fazer a cirurgia sem antes trabalhar e equilibrar a arcada melhor. Então, pode ser feito por sistemas de compensação, que é o Polis, que a gente chama de tradicional, ou podemos utilizar a versão Clear Balance Polis. O que é o Clear Balance Polis? Clear Balance é uma modalidade que corrige os seus dentes, né? Ele é um aparelhinho transparente, você coloca, as pessoas nem percebem que você está usando, faz parte da família dos alinhadores invisíveis. Só para fazer um parênteses aqui, os alinhadores invisíveis são aparelhos que vêm se multiplicando ao longo do planeta, né? E ao longo do tempo também. Quando nós tivemos os primeiros contatos, lá por 2010, 2011, eu comecei a observar, vi, quando foi aprimorando, em 2014, nós começamos a trabalhar com esse sistema, né? As primeiras pesquisas desse foi nos anos 80, ainda começaram as primeiras pesquisas sobre os sistemas de alinhadores, mas nós deixamos a coisa caminhar e ver se era seguro para aplicar com os nossos pacientes. Começamos a aplicar em 2014. E lá eu já tinha feito a previsão de que iria se multiplicar o número de alinhadores no mundo. E existem diversos deles, né? Vários alinhadores no mundo inteiro com a finalidade de corrigir os dentes. Mas veja, o alinhador é uma ferramenta. E a ferramenta a gente tem que saber como usar, né? Por exemplo, você pode usar a faquinha da sua cozinha para fazer cozinhar, né? Cortar os alimentos, preparar para cozinhar. Mas você pode usar para apertar um parafusinho. E não é correto apertar o parafusinho. Eu já fiz essa besteira também, já quebrei a ponta da faca. Você já quebrou a ponta da faca? Tentando apertar o parafuso? A faca não é feita para isso. Mas se a gente usa a ferramenta errada, você traz problemas para o corpo. Então veja, o Clear Balance é uma ferramenta desenhada pela biorreprogramação bucal. Então qual que é a diferença disso? Ele é desenhado para proporcionar para você melhor condição respiratória, bioquímica digestiva, esquelética postural e assim por diante, e emocional. Então veja, na versão Clear Balance Polis, você vai usar durante o dia o Clear Balance, que é fininho, tem menos de 1 milímetro de espessura, você fala, conversa, as pessoas nem notam que você está de aparelho, e durante a noite ou nas práticas esportivas, você passa a usar o Clear Balance Polis, que ele tem as pistas especiais do sistema Polis, que vão trabalhar e equilibrar a sua articulação por compensação e suplementação. Então vai unir o útil ao agradável, tá? Nós vamos fazer a união de uma coisa com a outra. E aí, com isso, nós vamos diminuindo ou eliminando os distúrbios da articulação, como estalidos, dores e assim por diante. O nosso objetivo é, em pouco tempo, cerca de 15 dias, eliminar dores, né? Às vezes tem pessoas que precisam de um pouquinho mais, assim como tem muitos que colocam o aparelho 2, 3 dias depois, as dores que provocavam sofrimento nele há anos somem, como por exemplo o caso da paciente que mora em Lake Tahoe, na Califórnia, que ela tinha dores por causa de uma cirurgia mal sucedida e com o uso do sistema Clear Balance Polis, ela não tem mais dores de cabeça, não tem mais dores articulares, não tem mais dores nas costas, tá? E são vários os outros casos que a gente recebe, porque o Brasil também é um país enorme, grande, tem muita gente precisando de ajuda, né? Então, nós desenvolvemos esses sistemas e pode te ajudar. Para a questão articular, para a questão das disfunções da articulação, raramente a gente utiliza um sistema chamado DARA, ou Clear Balance DARA, porque ele exige um pouco mais do sistema articular e raramente a gente utiliza, salvo nos casos onde o problema articular é mais leve
E o paciente tem como maior agravante os distúrbios de ronco, os distúrbios de apneia. Aí ele tem uma qualidade de sono ruim. Para saber sobre esse assunto, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, que a gente manda o link dos programas que já vieram ao ar aqui, que estão hoje disponíveis no YouTube, e que você pode obter informações, né, a respeito de como esse processo pode beneficiar a sua vida. Por exemplo, sobre o ronco, sobre a apneia, que tipo de aparelho usa, para dores nas costas, para queimação, para refluxo. Então, manda uma mensagem para a gente manda para você o caminho para você encontrar a solução, tá? Então veja, nós estamos trabalhando nesse contexto há muito tempo. Eu revisei os sistemas de placas que foram criados anteriormente, né? Como os sistemas GIG, os sistemas de placas de Michigan, as placas mio-relaxantes, as placas de silicone, as placas de acrílico. E foi assim que nós desenvolvemos o sistema Polis, né? Então nós temos aí uma larga experiência, porque pelo fato da gente estar aqui na Rádio Vibe Mundial, pelo fato da gente fazer entrevistas de televisão, pelo fato da gente estar presente nas mídias sociais, as pessoas acabam nos procurando, pelo fato da gente ser o representante da Synergy no Brasil para tratar a síndrome da bola de boliche, chegam muitas pessoas para que a gente possa atender, e aí a gente tem a oportunidade de tratar muitas pessoas, milhares de pessoas. E com isso, a experiência vai só crescendo, porque atrás disso tudo está a vontade de ajudar as pessoas a melhorarem na qualidade de vida delas, né? Então, essa soma de todo o processo vai nos ajudando nesse processo de crescimento pessoal, profissional, que tem como uma intenção única: ajudar melhor vocês, fazer com que a vida de vocês seja mais saudável. Esse é o nosso propósito, tá? Mais uma vez aqui eu vou passar para vocês os nossos contatos, né? O programa está chegando no finalzinho. Passar para vocês os contatos da Odontobalance, para que você possa esclarecer suas dúvidas, pegar informações, pedir links, né, dos outros canais. O podcast, sistema de podcast pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast e assim por diante. Você vai acessando lá facinho. E também para você agendar sua consulta de diagnóstico. Eu quero ter o prazer de atender você pessoalmente ou online, tá bom? Vamos lá, 94774-4220 são os telefones da Odontobalance, né? Esse é o WhatsApp da Odontobalance. E agora eu vou falar certo, hein, gente? Ó, 3287-7010. Vou repetir, 3287-7010. Mais uma vez o lembrete, ó. Se você estiver fora da cidade de São Paulo, como muitos dos nossos queridos pacientes, deve digitar o 11 na frente para acessar os nossos números aqui na cidade de São Paulo. E se você estiver fora do Brasil, 55 e 11. E sempre disponível nas mídias sociais, onde você pode mandar uma mensagem, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo Google, pelo YouTube, melhor dizendo, pode ser pelo Google também, e aí você sempre acha ali um caminho para poder estar falando conosco e obter mais informações, tá certo? Gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência, tá? Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, porque a gente tem sempre um enorme prazer em trazer para vocês cada vez um tema diferente ou uma visão diferente do mesmo tema, que enriquece o seu entendimento a respeito da sua saúde, né? Porque não é só odontologia, é a sua saúde, é o seu bem-estar, é a sua qualidade de vida, tá bom? Então, ó, muitíssimo obrigado mais uma vez, né? Muitíssimo obrigado, o programa tem vindo ao ar às terças-feiras às 11h30 e sempre disponível nas mídias sociais, tá certo? Grande abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau!